como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje estamos aqui para mais uma aula de conteúdo e vamos continuar falando sobre calor e temperatura. Então peguem lá o livro de vocês e abram nas páginas de número 97 e 98, ok? Me acompanhem. Então, galera, na aula passada nós vimos o quê? Que calor e temperatura não eram a mesma coisa, não é mesmo? Então, na aula de hoje, basicamente, nós vamos começar a falar sobre o quê? Sobre o calor. O que seria o calor? O calor é a energia que flui de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura, não é mesmo? A gente aprendeu no semestre passado que a unidade para calcular a energia é o quê? É o joule. Porém, para a gente designar o calor, a gente vai adotar o quê? A caloria, tá bom? Então, uma caloria equivale a 4,18 joules, tá bom? Não esqueça. Então, a unidade que a gente vai usar aqui no calor é quem? É a caloria, beleza? Então, nós precisamos aprender a medir esse calor. E como é que a gente faz? Toda vez que a gente tem que medir, a gente tem que quantificar o calor, a gente tem que conhecer algumas grandezas que influenciam direta e indiretamente nessa quantificação. Quem são elas? É a massa, tá bom? Que a gente já conhece, é o calor específico e o calor sensível. Quem é o calor específico? É a quantidade de calor necessário para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma determinada substância, tá bom? Já o calor sensível é o calor que produz variação de temperatura sem que haja o quê? Alteração no estado físico daquela matéria, tá bom? Então, o calor sensível é extremamente importante, porque ele vai produzir variação de temperatura, só que não vai ter o quê? Alteração do quê? Daquela matéria, do estado físico daquela matéria, tá bom? Então, para isso, a gente vai utilizar uma fórmula. Qual é ela? É a da quantificação do calor sensível, que é o quê? Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Onde o Q é o quê? É a quantidade de calor recebido ou cedido, tá bom? O M é a massa, o ΔT é a variação de temperatura e o Czinho é o calor específico daquela substância que vai ser dada na questão, tá bom? Então, não esqueçam essa fórmula que é extremamente importante. Q é igual a M vezes C vezes ΔT. É para a gente poder o quê? Quantificar o quê? O calor sensível de alguma substância, tá bom? Agora vamos entender como é que a gente utiliza essa fórmula da quantidade do calor, tá bom? Prestem atenção aqui nesse exemplo. Um bloco de cobre de 200 gramas sofre um aquecimento de 25 graus Celsius para 70 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do cobre é 0,093 calorias/grama graus Celsius, responda qual é a quantidade de calor recebido pelo bloco. Ele quer saber a quantidade de calor, então a gente vai utilizar a fórmula, que é igual a M vezes C vezes ΔT, tá bom? O que ele não deu, porque é o que ele quer na questão, né? A massa ele deu, ele disse que é 200. O Czinho, que é o calor específico, ele deu, ele disse que é 0,093. E o ΔT é a variação de temperatura, ele disse que variou de 25 para 70, tá bom? Então, como é que vai ficar? Q é igual a 200 vezes 0,093. A variação de temperatura é o quê? A temperatura final menos a inicial. A temperatura final é o quê? É o 70, né? Então, vai ficar 70 menos 25, que é a temperatura inicial, tá bom? Para ficar melhor, eu vou passar tudo para a base de 10. Então, vai ficar como? Q é igual. 200 é a mesma coisa que 2 vezes 10 ao quadrado, tá? E 0,093 é a mesma coisa que eu andar com as casas. Vai ficar 1, 2, 3. Então, vai ficar 93 vezes 10 a menos 3, tá bom? 70 menos 25 dá o quê? Dá 45, tá bom? Resolvendo, se eu for fazer 2 vezes 93, vai dar quanto? Vai dar 186. E 2 menos 3 vai dar quanto? 10 a menos 1, tá bom? Resolvi as bases de 10. Vezes o 45. Resolvendo isso, vai dar quanto? Vai ficar 186 vezes 45, que vai dar quanto? Vai dar 8.370 vezes 10 a menos 1. Se eu andar esse 10 a menos 1, eu vou andar para frente uma casa. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 837 o quê? Calorias. Então, a quantidade de calor recebida pelo bloco é quanto? É 837 calorias, tá bom? Bem simples, é só prestar atenção, aplicação direta na fórmula, tá bom? Agora a gente vai falar sobre o calor quando há mudança de estado físico. Toda vez que o calor atingir o seu valor limite, a gente vai chamar isso de calor latente e vai haver mudança de estado físico de um determinado corpo, tá bom?
Toda vez que isso acontecer, a temperatura será constante durante todo o processo. Não vai ter o quê? Variação de temperatura. E a gente também utiliza uma fórmula, Q é igual a M vezes L. O Q é a quantidade de calor, o M é a massa e o L é o quê? É o calor latente. Então, toda vez que houver mudança de estado físico, é essa fórmula que a gente vai utilizar, ok? Então, qual seria a diferença entre o calor sensível e o calor latente? Preste atenção. A gente já viu que eles têm fórmulas diferentes, não é mesmo? O calor sensível ele é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de uma determinada substância. Então, no calor sensível, a gente tem variação de temperatura. Já no calor latente, ele é o que? A quantidade de calor necessário para ver o que? Mudança de estado físico de uma substância. Então, no calor latente, a gente não tem variação de temperatura e a gente usa ele quando houver mudança de estado físico, tá bom? Não esqueçam disso. Então, vamos ver como é que a gente utilizaria o calor latente numa questão. Preste atenção aqui nesse exemplo. Fala assim. Um recipiente armazena 500 gramas de água no estado líquido, sem que haja mudança na temperatura da água. Repentinamente, todo o seu conteúdo é evaporado. Determine a quantidade de calor que foi transferida para o conteúdo desse recipiente. Dados, calor latente 540 calorias / gramas, tá bom? Então, ele está dizendo que aí está tendo mudança de quê? De estado físico da matéria. Então, como é que a gente faz? A gente utiliza a fórmula Q é igual a M vezes L. O Q é a quantidade de calor que ele quer saber, o M é a massa e L é o calor latente que ele deu na questão. Então, vai ficar como? Q é igual a 500, que é a massa de água, no estado líquido que ele deu, e L ele deu lá na questão, ele disse que é 540. Quanto é 500 vezes 540? Dá 270 mil o quê? Calorias. Essa é a quantidade de calor, tá bom? Bem fácil a aplicação direta na fórmula. É só prestar atenção. Quando houver mudança de estado físico, a gente utiliza essa fórmula, que é a fórmula do calor latente, tá bom? Não é difícil, é só prestar atenção. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje sobre calor. Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar no anexo dessa aula a listinha de exercícios que vocês têm 2 semanas para poder resolver. Não deixem de fazer, porque vocês sabem que ela vale ponto, né? Tá contando para a avaliação de vocês. Então, espero que vocês consigam resolver ela. É sobre esse assunto da aula de hoje, tá bom? A gente se vê na próxima. Beijos, tchau!